Olá, eu sou Taionara dos Santos Melo, farmacêutica pela Universidade Federal de Pernambuco e irei apresentar o trabalho intitulado Estudo da ação antimicrobiana da cúrcuma longa L no combate ao Staphylococcus aureus, uma revisão. A cúrcuma longa L, erva pertencente à família do gengibre, integra ao grupo das plantas de especiarias mais antigas cultivadas nos países do Sudeste Asiático. A cúrcuma é utilizada como condimento e apresenta efeitos sobre a natureza, a cor e o sabor dos alimentos. Além disso, possui aplicações terapêuticas e apresenta efeitos antioxidante, antitumoral, antimicrobiano, anti-inflamatório, cicatrizante e gastroprotetor. O Staphylococcus aureus é um patógeno humano oportunista que frequentemente causa doenças em ambientes comunitários e hospitalares. As infecções causadas por Staphylococcus aureus multiresistente são responsáveis por alta mortalidade e morbidade em todo o mundo. A alta prevalência de cepas multiresistentes e mais virulentas de Staphylococcus aureus exige o desenvolvimento de novas estratégias de prevenção e tratamento para a infecção por Staphylococcus aureus. Em virtude disso, exige-se o desenvolvimento de novas estratégias para a prevenção e o tratamento do Staphylococcus aureus. Com isso, o objetivo desse estudo foi produzir uma revisão bibliográfica sobre a atividade antimicrobiana da cúrcuma longa frente a Staphylococcus aureus. A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica do tipo integrativa e o material de estudo utilizado foram artigos e estudos científicos publicados e disponibilizados na íntegra nas bases de dados BVS, PubMed e Cielo. A coleta de dados foi realizada através de uma pesquisa na literatura utilizando palavras-chave. Os descritores consultados foram cúrcuma e Staphylococcus aureus, que estão cadastrados nos descritores em ciências da saúde da BVS. Os critérios de inclusão adotados foram artigos em inglês publicados no período de 2016 a 2021. Os critérios de exclusão adotados foram artigos que não foram disponibilizados na íntegra e publicações que foram encontradas em duplicidade nas bases de dados. Elas foram consideradas uma única vez e suas repetições foram excluídas do computo total. A análise de dados foi feita utilizando o fluxograma do processo de seleção eletrônica em bases de dados para a inclusão de publicações em revisão bibliográfica. Inicialmente foi feita a identificação das publicações nas bases de dados através das palavras-chave. Os trabalhos eles foram selecionados inicialmente através da leitura do título dos artigos. Em seguida, excluíram-se os que não apresentaram um elemento relevante aos objetivos da revisão. As publicações duplicadas foram excluídas do computo total de trabalhos selecionados através dos títulos. Em seguida, foi realizada a leitura dos resumos, ajustando-se aos critérios de inclusão e exclusão. As publicações foram lidas na íntegra e, ao final, foram obtidos os trabalhos que atenderam a todos os critérios estabelecidos. Para isso, foi estabelecido um instrumento de coleta de dados que relacionaram informações como título, autores, periódico, ano, local da pesquisa, material de pesquisa e objetivo principal, a fim de caracterizar o material de estudo. Como resultados, nós temos o fluxograma de resultados do processo de seleção eletrônica de publicações em bases de dados e inclusão para revisão bibliográfica. Inicialmente foi feita a identificação nas bases de dados através das palavras-chave, onde obteve-se 70 artigos inicialmente. Foi feita então a exclusão das publicações após a leitura do título, onde se excluiu 14 artigos. Seguiu então para a próxima etapa, com 56 artigos, onde nós excluímos 30 artigos por duplicidade nas bases de dados. Em seguida, seguiu para a etapa de leitura do resumo,
onde haviam 26 artigos. Após a leitura dos resumos, 14 publicações foram excluídas, pois elas não estavam de acordo com os critérios estabelecidos. Na etapa de leitura completa, haviam 12 artigos, e ao final foram excluídos 2 artigos, pois eles não estavam de acordo com todos os critérios de inclusão e exclusão adotados. Na última etapa de inclusão, incluiu então 10 publicações na revisão bibliográfica. A tabela 1, ela traz as informações gerais sobre os artigos que foram incluídos na revisão integrativa, o material de pesquisa e o objetivo principal de cada um deles. Ao todo, foram 10 artigos incluídos na revisão integrativa. Os seguintes autores observaram que a nanocurcumina exibiu atividade antimicrobiana potente contra todas as cepas estudadas de Staphylococcus aureus em comparação com a curcumina original. Os resultados encontrados pelos seguintes autores não mostraram atividade antimicrobiana contra Staphylococcus aureus, e isso pode estar relacionado à concentração e o método de obtenção dos extratos utilizados. Alves et al. Observou que a associação entre a curcumina e nanopartículas de prata demonstrou com as medidas de Mick mais eficácia contra bactérias gram-negativas do que para bactérias gram-positivas, como o Staphylococcus aureus. Gonçalves et al. Observou que o óleo essencial de cúrcuma longa provocou hemólise e inibiu Staphylococcus aureus com Mick de 38,8 microlitros por ml. Esse resultado é importante, visto que algumas bactérias são multiresistentes e difíceis de controlar com a terapia convencional. W. Figueira et al. Observou que o extrato de cúrcuma longa apresentou Mick de 25 mg por ml, frente a Staphylococcus aureus. Além do mais, o extrato de cúrcuma longa foi avaliado em interações de macrófagos murinos com Staphylococcus aureus, a fim de estabelecer cooperação com células de defesa. Em relação à viabilidade celular, o extrato de cúrcuma longa não afetou a viabilidade celular de macrófagos murinos durante a infecção por Staphylococcus aureus. Os seguintes autores observaram que a curcumina exibiu medidas de Mick de 600 microgramas por ml contra Staphylococcus aureus. O tratamento com curcumina restringiu o crescimento de isolados de bactérias gram-negativas e positivas, indicando uma ampla capacidade antimicrobiana. Os seguintes autores puderam observar que os mix médios calculados demonstraram efeitos muito altos da curcumina contra cepas clínicas de Staphylococcus aureus sensível à meticilina, com mix de 250 microgramas por ml. Os seguintes autores observaram que o extrato metanólico de cúrcuma longa apresentou uma zona de inibição de 25 mm contra Staphylococcus aureus. Portanto, pode-se dizer que a cúrcuma longa é uma especiaria com capacidade de controle bacteriano. Kahn et al. Investigaram o efeito antibacteriano de nanopartículas de curcumina em Staphylococcus aureus. A formação de uma zona de inibição ao redor dos discos de 20 mg por ml de diâmetro é um sinal indicativo do efeito antibacteriano das nanopartículas de curcumina. Cerveira et al. Observou que os monocurcuminoides CN63 e CN67 em altas concentrações exerceram efeito bactericida contra Staphylococcus aureus, com MBC de 150 e 120 microgramas por ml, respectivamente. Podemos concluir que a cúrcuma longa pode ser considerada um agente anti-infeccioso promissor e pode ser utilizada no controle de infecções por Staphylococcus aureus. Contudo, estudos adicionais são necessários para a produção de novos antimicrobianos com cúrcuma longa. Gostaria de agradecer aos organizadores do evento e às instituições de cada autor. As referências utilizadas no trabalho. Obrigada!